Vamos lá para a nossa última aulinha de tópicos de teoria sobre a passagem meridiana do Sol, da forma que é cobrado na prova. Bom, continuando nossa brincadeira aqui, analise essas afirmativas. Na passagem meridiana do Sol, a longitude é igual ao ângulo horário local. Na passagem meridiana, o AHG, ângulo horário de Greenwich, do astro é igual a zero. Na passagem meridiana do Sol, o ângulo horário de Greenwich é igual ao ângulo horário local. Na passagem meridiana do Sol, o ângulo horário local é igual a zero. Ou então, o ângulo horário local seria igual a 180 graus. Ou então, na passagem meridiana do Sol, seriam 12 horas verdadeiras. Dessas afirmativas aqui, as certas são as verdes e as erradas são as vermelhas. Então aqui essas afirmativas, elas estão brincando um pouco com conceitos ligados à medição, à determinação, observação da longitude, né? Os ângulos ali relacionados com a longitude. E eu quero definir direitinho aqui com vocês, alguns desses ângulos já são conhecidos, outros não. Ou então nós tratamos muito rapidamente no curso, né? Tratado com vocês então do ângulo horário local, ângulo horário de Greenwich, e também vou falar, que não caiu na prova isso ainda, mas é muito fácil cair, do ângulo horário civil, AHC. E nós estamos terminando o curso aqui, mas eu espero que vocês tenham notado alguma coisa aí relacionada a esse negócio de ângulos aqui, né? Na nossa cabeça nós estamos muito acostumados com hora, ângulo horário, hora, a gente pensa em relógio, a gente pensa em tempo. Você tem que mudar um pouquinho a forma de pensar, né, sobre horas, horário, né? Quando você vê essa expressão aqui, ela pode significar também horas, pode significar também horário, mas ela tem muita relação com ângulo. Qual que é a relação, né? É aquela que a gente já deu no curso, né? É uma forma de dividir, de medir um ângulo. Ó, um círculo a gente pode dividir em 360 partes iguais, né? Em relação aos ângulos ali. E daí nós temos a medida de graus. Nós podemos também, não sei se vocês se lembram disso, dividir o círculo em 400 partes. É o grado, né? Lembra-se da unidade de medida grado? Vocês devem ter aprendido isso no segundo grau, ou mesmo até no primeiro grau. É aquele que em vez de 360 graus, você tem 400 grados num círculo. E aqui, né, você pode também dividir um círculo, para medir o ângulo dele, em 24 partes. Né? E esse nome aqui em navegação astronômica, a unidade de medida dessas partes, seria a hora. Mas no final das contas, né, isso aqui é tudo ângulo. Medido em graus, medido em horas, tanto faz. Nessa animação aqui, em vermelho, é o meridiano de Greenwich, projetado na esfera celeste. Em azul, é o meridiano de um observador que está ali na superfície da Terra, projetado na esfera celeste. Em amarelo, nós temos o círculo horário do Sol. Vamos olhar de cima que fica melhor. E vamos parar aqui também o Sol para dar tempo de a gente analisar os vários ângulos que a gente estava falando ali. Então, primeiro, né, qual que é a longitude aqui? E o aqui que eu me refiro é onde está acontecendo a passagem meridiana do Sol, tá? Bom, a longitude é essa aqui, né? Seria esse ângulo. Pode ser medido em hora, pode ser medido em graus, em grados, né? Não interessa. Note só que nós estamos olhando a Terra de cima, né? Como se estivesse em cima lá do Polo Norte. Então, leste e oeste estão invertidos aqui. Qual que é o AHG, ângulo horário de Greenwich? Esse é fácil, né? 0 a 360 graus medido a oeste de Greenwich. É esse ângulo. Qual é a relação entre a longitude e o AHG quando o meridiano está a leste de Greenwich? É 360 graus menos o AHG, certo? E qual que é o ângulo horário local? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? O ângulo horário local é de um astro. Pode ser o ângulo horário local da Lua, do Sol, de um cometa, de uma estrela, de um planeta, né? A gente sempre fala de qual astro que a gente está falando. No caso da passagem meridiana do Sol, é implícito que estamos falando, na prova, do AHL do Sol, sem dúvida alguma. O ângulo horário local
ele é contado a partir da posição do astro no meridiano em que a gente está levando em consideração. Nós estamos levando em consideração o meridiano ali que está apontado com a seta, né? Então, o AHL ali, se é contado a partir de onde está o astro, ele é zero, né? Então, olha, na passagem meridiana do Sol, o AHL é zero. E olha, nós estamos contando ali, estamos levando em consideração o HL na posição onde está acontecendo a passagem meridiana do Sol, tá? Esse lado, esse meridiano é chamado meridiano superior. É o meridiano que estou levando em conta, o meridiano do observador que está lá. O meridiano do outro lado, ele chama-se meridiano inferior. Essa diferença entre meridiano superior e inferior é importante. O superior é onde está o observador, onde eu estou fazendo o meu questionamento. E qual que é o AHL em uma outra posição qualquer aí? Vamos escolher uma posição lá onde está aquele meu observador que tem a linha do zênite azul. Ele está esperando a passagem meridiana acontecer, o Sol não está lá ainda, né? Daí o HL seria esse ângulo. O HL, ele só, digamos assim, é de onde você está começando a contar. Você começa a contar de onde está o astro. Mas e na passagem meridiana do Sol? Não, aí não. Aí o AHL é zero. Porque você está falando justamente da passagem meridiana naquele meridiano aonde está passando o Sol. E o ângulo horário civil, AHC. Esse aqui é parecido com o HL, só que em vez de você medir a partir do meridiano superior do astro, você vai medir a partir do meridiano inferior do astro. Então o AHC é esse aqui, olha. E qual que é o AHC na passagem meridiana do Sol? É 180 graus, né? O AHC é uma invençãozinha aí para... parece fazer mais sentido, né? Porque meio-dia, 180 graus, né? Metade de um círculo, parece fazer mais sentido o AHC, o ângulo horário civil, do que o ângulo horário local. Para pelo menos falar que é meio-dia, né? Mas é uma forma diferente só de medir ângulo também a partir de um outro ponto qualquer aí da nossa esfera celeste. O HL ele tem mais um uso mais para noção de quanto tempo falta para um astro passar ou quanto tempo faz que o astro passou por aqui. Por exemplo, né? Sabemos que o Sol está a um AHL, ângulo horário local, hein? De 30 graus, né? 30 graus significa o quê? Cada hora é 15 graus, então 2 horas. Então daqui a 2 horas o Sol vai passar por mim, né? Então essa que é a noção do HL. Já o AHC, ângulo horário civil, é essa ideia mais de metade, 180 graus, meio-dia, né? A hora no AHL não tem muito sentido. O ângulo horário civil, então, é meio comum o pessoal usar graus e usar horas, né? Porque 180 graus equivale a 12 horas, que é meio-dia. Já o ângulo horário local, essa associação entre graus e horas, na prática, aí acaba não acontecendo muito. O HL, o local, é mais medido em graus somente. E nesse ponto aí onde está acontecendo a passagem meridiana do Sol, qual que é a hora verdadeira? Hora verdadeira, Sol verdadeiro. Na passagem meridiana do Sol, a hora verdadeira é 12 horas. Não é a hora média de Greenwich, não é a hora média, hein? É a hora verdadeira do Sol verdadeiro. E a hora média, qual que é na passagem meridiana do Sol? Aí eu não sei, né? Eu estou olhando o Sol verdadeiro. A hora média é em relação ao Sol médio teórico, que eu não vejo ele não existe de verdade, então eu não consigo dizer nada sobre a hora média, a não ser que eu descubra realmente que horas que o Sol médio passou por mim, né? Mas eu descobrindo a hora que o Sol médio passou por mim, aí qual que é a hora média? Aí seria 12 horas, né? Mas na passagem meridiana do Sol, a hora média eu não posso dizer muita coisa sobre ela, a hora verdadeira sim eu posso dizer que é 12 horas. E para a hora média de Greenwich? A hora média de Greenwich também é uma hora média, né? Só que estou contando a partir do momento que o Sol médio passar em Greenwich. Então eu não consigo dizer nada também sobre a hora média de Greenwich, a não ser que a gente consulte o almanaque náutico e faça todo o processo.
mas eu não posso afirmar que a passagem meridiana do Sol acontece a XHMG, né? Uma hora X qualquer. Tem que ir lá depois consultar o almanaque náutico, saber minha longitude, né? Quão longe eu estou de Greenwich, aí sim você consegue dizer alguma coisa. Bom, vamos deixar o Sol rodar mais um pouquinho e vamos deixar ele fazer a passagem meridiana do Sol aqui no observador. E vamos fazer o exercício aqui sem escrever nada, só para reforçar. Qual que é a longitude aqui? É uma longitude qualquer, medida a partir de Greenwich, né? E aqui no caso é uma longitude oeste, certo? Lembra que está invertido aqui o leste e o oeste. Qual que é o AHG? O AHG nesse caso aqui é exatamente igual à longitude, né? Está no mesmo meridiano oeste lá. Então, AHG é igual a longitude. Qual que é o HL? Ângulo horário local. É na passagem meridiana do Sol, né? O HL do Sol. Então, ali é HL igual a zero. Qual que é o HC? Ângulo horário civil. 180 graus. Qual que é a hora verdadeira? 12 horas. Qual que é a hora média? É alguma coisa próximo de 12 horas, mas não sei qual que é, né? Na passagem meridiana do Sol eu não sei exatamente qual que é, eu tenho que descobrir ainda. E o HMG, qual que é? Também não sei, né? Não dá para dizer nada que a passagem meridiana do Sol acontece HMG tal, né? Fizemos vários exercícios. HMG é a função da hora que o Sol médio passa em Greenwich e do meu fuso horário. Vamos ver agora essa questão que caiu na prova de capitão Refeno 2019. Ela fala que na latitude estimada do veleiro, e aí era dado do problema, é uma latitude de 20 graus e alguma coisa sul, no instante da culminação do Sol, qual era a situação prevista do polo elevado? E no momento que caiu essa questão, nas questões anteriores, você já teria obtido a declinação do Sol, que era 10 graus 20,6 minutos sul, e também a altura do Sol, quase 80 graus. Então você tinha esses dados para o problema. E na alternativa A ele fala que o polo elevado estava na mesma posição da estrela polar na esfera celeste. Vamos entender isso. Então nós temos aqui a nossa esfera celeste com a Terra lá no meio, né? Uma imagem que a gente já viu aqui no curso, alguns momentos atrás. E a gente está marcado ali um dos nossos polos. O polo que está marcado ali é o polo norte, tá? Acontece que essa tal da estrela polar é uma estrela que fica exatamente não, mas fica quase no polo norte celeste. Essa aqui é a estrela polar. Ajuda muito os navegantes a acharem a sua posição em latitude. Eu já vou explicar como isso daqui a pouquinho. Mas ele está falando para a gente que está na mesma posição, que o polo elevado está na mesma posição da estrela polar na esfera celeste. Mas o diagrama desse problema é esse, né? E o que esse diagrama está falando para a gente? E o que o número aqui está falando para a gente também, né? Que a latitude nossa é sul. Qual que é o polo elevado nosso aqui? É o polo sul celeste. E acontece que a nossa estrela polar fica no polo norte celeste. Então essa aqui está errada por causa disso. Se a nossa latitude fosse norte, essa aqui estaria certa. Mas não é o caso. Então você teria que saber que a estrela polar, o que é essa estrela polar, né? E que ela fica lá no norte. Mas para os navegantes que navegavam no hemisfério norte, essa estrela polar aqui ela era sensacional para você achar a posição em latitude. E como é que é essa história então? Como é que essa estrela polar ajudava a gente, né? Vamos dar uma olhadinha numa foto aqui. Olha só essa foto aqui, né? O fotógrafo foi lá, uma latitude alta, e fotografou, deixou a abertura da câmera, né? Por um tempo de abertura da câmera por um tempo bastante elevado, de forma que ele conseguiu pegar o movimento das estrelas ao longo de várias horas. Tem uma estrelinha lá que a gente vê que praticamente não sai de posição. Essa aqui é a nossa estrela polar, que fica lá no hemisfério norte. E a coisa aqui é interessante, porque quando o navegante, sabendo identificar onde estava essa estrela no céu, ele media a altura dessa estrela,
ele automaticamente tinha a sua latitude, sem fazer mais contas nenhuma, sem consultar o almanaque náutico, sem nada disso. Como que isso funciona? Vou pegar a Terra aqui então e vamos colocar um sistema de coordenada aqui, né? Então temos o nosso Equador e aquilo ali que é uma linha vertical representando o que seria o eixo da Terra, onde estão os polos, né? E vamos botar um navegante nessa posição. Vou representar ele com risco cheio aqui. Uma pessoa que esteja nessa latitude aqui, 0 graus no Equador, né? A linha do horizonte dele como é que é? A linha do horizonte dele é assim, certo? Então, essa aqui é um plano que passaria aqui, né? Tangente à superfície da Terra na sua latitude. Que em navegação astronômica a gente transpõe lá para o centro da Terra. Então vou colocar como se fosse uma linha cheia aqui, né? Eu transpus esse plano, que aqui está uma linha, lá para o centro da Terra, passando o centro da Terra. E o nosso polo elevado, no caso do nosso problema, né? Qual que seria? É esse aqui embaixo, certo? Esse aqui é o nosso polo elevado, o polo sul celeste. O que eu vou falar aqui também vale para o hemisfério norte, né? Mas eu vou usar o polo sul celeste aqui. Olha, a nossa latitude é 0. E qual que é a altura que este observador está vendo o nosso polo sul celeste? A linha do horizonte dele está aqui. A distância entre a linha do horizonte e o polo aqui é 0. Então a altura aqui é 0. Opa, a latitude 0, a altura 0. Agora se eu tivesse numa latitude levemente diferente, como é que fica esse problema? Assim, né? Olha lá, o nosso plano aqui representando o horizonte, né? O nosso navegante estaria nessa posição aqui. Esse aqui seria o horizonte real dele na superfície, né? Qual que é a latitude dele? É essa aqui, né? E qual que é a altura do nosso polo sul aqui nesse caso? É igual à latitude. E se a gente mudar a latitude do observador? Opa, vamos para cá. Igual a altura do polo sul, nesse caso aqui, é igual à latitude. Mas, mesma coisa, latitude maior, mesma coisa, tudo igual. E quando a minha latitude for 90 graus, eu estou exatamente ali no polo da Terra. Eu vou olhar para cima, né, meu zênite, para achar o polo sul celeste. A altura qual que é? 90 graus. E qual que é a minha latitude? Eu estou no polo, é 90 graus. Então veja, se você mede a altura do polo, do hemisfério que você está, do polo elevado, então você acha automaticamente a sua latitude. No hemisfério norte isso é fácil, né? Tem uma estrela polar bem na posição, bem próximo ali do nosso polo norte celeste. Acontece que no hemisfério sul isso não é tão fácil porque nós não temos nenhuma estrela. Tem uma estrela lá, tá? Mas ela é praticamente invisível a olho nu. Então você não consegue ver ela porque a potência luminosa dela é muito pouca, né? Está muito longe essa estrela. Então você não consegue ver. Mas no Polo Norte isso aqui era ótimo para o navegante. Medir a altura, tem a sua latitude. Nada de passagem meridiana, nada de almanaque náutico, nada disso. Automaticamente ele conseguia a latitude. Então dessas informações para a gente poder resolver o resto dessa questão, que explorou esse assunto aqui. Voltando aqui para o nosso slide, né? Olha as alternativas aqui, olha. O polo elevado está parado na esfera celeste, sim, correto, e numa altura prevista de 20 graus e 37 minutos. Qual que é a minha latitude? 20 graus e 37 minutos. Essa aqui é a alternativa correta, tá? Vamos ver as outras aqui, ó. Numa altura superior em relação ao nascer do Sol. Eu vou conversar para vocês que eu não entendi o que está se dizendo aqui. Eu acho que não está dizendo coisa com coisa. Está numa altura superior em relação ao nascer do Sol? Parece que está, né? Mas o que o nascer do Sol tem a ver com o momento da culminação? Então, ficou esquisita essa frase, tá? Mas eu vou ser sincero com vocês que eu não entendi o que ele quis dizer aqui. Talvez mesmo ele não quis dizer nada, né? Essa aqui, posicionada no meridiano local, numa altura igual a 90 graus menos a latitude. Posicionado no meridiano local, tá certo. Por quê? Porque todos os meridianos convergem para o polo, né? Qualquer meridiano que você pega aqui vai convergir para o polo. Então, qualquer meridiano que você pega tem um polo lá. Então, essa parte está certa.
Mas a gente acabou de ver que 90 graus menos a latitude, aí não dá certo não. Se fosse 90 graus mais a latitude, voltando aqui nessa figura, a gente ia conseguir dizer que daí era a posição do polo que está no outro hemisfério, não do polo elevado, né? Porque ó, 90 graus é isso aqui, certo? E a latitude, o que que é? Esse aqui é latitude, isso aqui é latitude, isso aqui é latitude, isso aqui é latitude. Então, olha, 90 graus mais a latitude, aí é dizendo do polo que não está no meu hemisfério, sim. Mas você nem consegue ver esse polo quando você está no hemisfério sul, né? Vamos para a última alternativa. Parado, tá certo. E numa altura igual à declinação do Sol. Não, numa altura igual à latitude, né? Não a declinação do Sol. A declinação do Sol, né, que está aqui, não tem nada a ver com a altura que você veria o nosso polo elevado aqui, né? O polo sul, porque estamos no sul. Então o polo está aqui. Continuando essa linha de horizonte para cá, existia um ângulo aqui, né? Essa altura aqui não tem nada a ver com a declinação. Ela é igual sim à latitude.